Olá, tudo bem? Se você gosta de notícias como essas, deixe aí o seu curtir no vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho para não perder mais novidades. Olá, meus caros! Vamos falando PEC, Proposta de Emenda à Constituição, do Paulo Guedes, de 2019, PEC 108 de 2019, que é diferente daquela proposta de lei, o projeto de lei do deputado para extinguir o exame da OAB. É uma nova tentativa, eu diria até mais plausível, mais forte, que pode dar certo em curto prazo, diferente daquela proposta que vai demorar, como eu já mencionei no último vídeo. Bom, olha só, a PEC 108 de 2019 dispõe sobre a natureza jurídica dos conselhos profissionais. No texto, o ministro da Economia, Paulo Guedes, defende que os conselhos profissionais não integram a estrutura da administração pública e que, por isso, a inscrição não deve ser condicionada para o exercício de profissões, ou seja, viraria algo privado. O texto também afasta as hipóteses de equiparação da organização dos conselhos de classe a autarquias, integrantes da administração pública. Conselhos são entidades privadas sem fins lucrativos que atuam em colaboração com o poder público, às quais se aplicam as regras do direito privado e a legislação trabalhista. Desproteger o cidadão. Isso foi o que disse na época, em nota, o representante da OAB, dizendo que a PEC é querer calar a advocacia e desproteger, portanto, o cidadão. Abre aspas, ao desobrigar os profissionais da inscrição em seus respectivos conselhos, a proposta ceifa um dos mais importantes instrumentos de defesa da sociedade, na fiscalização profissional, com o claro e único propósito de engessar e silenciar as entidades. Na realidade, é que ele quer ganhar, o senhor lá, não vou mencionar o nome dele, ele teve até uma treta no início de 2019 com o Bolsonaro. Ele quer ganhar com a OAB, que é um instituto muito lucrativo, né? Principalmente por conta das anuidades, por conta dos próprios exames da OAB, que se cobra bastante, o valor bastante exorbitante, quase R$300, sem falar que cobra também, entre outras coisas, de algumas outras questões, enfim, ganha a beça, e assim sendo, eles não querem perder a mamata, até porque também eles ganham com concursos, porque vai ter que se preparar, é um preparatório para passar na OAB, então tem toda uma cadeia que vai ser destruída se ocorrer o fim do exame da OAB, ou melhor dizendo, não é o fim do exame da OAB, mas indiretamente é a não obrigação de se inscrever na OAB. Se não precisa se inscrever na OAB, tampouco precisa fazer o próprio exame da OAB. Eu acho isso muito correto, porque, veja bem, se os próprios médicos, para se inscreverem no Conselho Regional de Medicina, não precisam fazer exame, claro que é um pouco diferente da OAB, por que não, se eles não quiserem? É uma maneira, na realidade, se você parar para analisar, é uma maneira de os obrigar a findar o exame da OAB, porque a OAB poderia estar existindo, tendo ainda a obrigatoriedade de se inscrever na OAB sem o exame da OAB. Talvez esteja aí uma possibilidade de diálogo, né, nessa segunda possibilidade. Agora, veja bem, o correto era não se inscrever mesmo, porque deixa o causídico refém dos interesses de terceiros, que seria da OAB, que diz que defende o causídico, mas defende coisa nenhuma. Inclusive, eu acabei verificando isso e muitas vezes, em algumas oportunidades. Tivemos uma problemática na região, por exemplo, que um advogado teve suas prerrogativas desrespeitadas, veio um membro da OAB,
Pouco caso, até porque ele tinha ligação com o presidente do município, com o prefeito do município. E aí, cadê a OAB para defender o advogado? Ela defende um nicho de uma elite na própria advocacia, e o restante é que se dane. E o que se dane ainda sustenta a OAB com as malditas anuidades que são exorbitantes para aqueles que estão começando na advocacia e que não são filhinhos de papai, né? Então é uma grande assertiva, se for aprovado, claro que passa pelo Congresso, é aquela mesma estrutura, parecida ao projeto de lei, vai para as comissões, depois vai para plenário, votação, vai ter que ter um quórum, votação na Câmara de Deputados, depois vai para as comissões no Senado e plenário, votação, vai ter que ter um quórum também, até chegar o presidente, que pode vetar alguma coisa ou sancionar, e aí sim nós temos uma PEC aprovada que venha então acabar com tudo isto aí, com essa, vamos dizer assim, coisa maléfica que é a obrigação de se inscrever na OAB, sendo que o camarada já ficou, a pessoa já ficou 5 anos estudando, passando por estágio e outras coisas mais na própria faculdade, e ainda mais tem que gastar com o próprio exame e ainda filiado a um órgão que, como já disse, não ajuda tanto os advogados. Então, podemos ter isso, talvez já nesse ano, se isso for a prioridade aí no Congresso, essa proposta do Paulo Guedes ajudando os bacharéis em direito que já estão aí aflitos por demais, não vê a hora de estar trabalhando, e tem essa barreira da OAB, e são quase 2 milhões de desempregados. Se essa PEC for aprovada, 2 milhões é que vão estar aí trabalhando. Então tá a informação e o comentário, abraço e até uma próxima.